Oi, turma, essa é a nossa aula de hoje sobre divisibilidade, parte 1. Essa aula foi dividida em duas partes, onde nós vamos ver agora divisibilidade, múltiplos e divisores, como identificar o divisor de um número, como saber se esse número é divisível por um número ou outro, e também os múltiplos desse número. Então, amores, noção de divisibilidade. Os números que cabem um número exato de vezes em outro são chamados de divisores desse número. O número é divisível por outro quando o resto da divisão entre os dois é igual a zero. Entretanto, para saber se um número é divisível por outro, precisamos conhecer os critérios de divisibilidade. Se obedecer estes critérios de divisibilidade, a divisão será exata, isto é, terá resto zero. E então podemos afirmar que o número é divisível pelo outro em questão. Então, eu tenho um exemplo aqui do lado. 30 dividido por 5 é igual a 6. 6 vezes 5 é igual a 30. E 30 menos 30 é igual a zero. Ou seja, dividido pelo divisor, dá como quociente o número 6 e como o resto, zero. Então, 30 é divisível por 5, porque o resto foi zero. Regra de divisibilidade. Para você saber se um número dividido por 2, basta você olhar o final do número, o último dígito. Se ele terminar em 0, 2, 4, 6 e 8, ele é um número divisível por 2. Ou seja, ele sendo par, ele divide por 2. Números divididos por 3. A soma dos dígitos, o resultado tem que ser um múltiplo de 3. Divisíveis por 4. O número formado pelos dois últimos dígitos é divisível por 4. Divisíveis por 5. O último dígito é 5 ou 0, então eu consigo dividir por 5. Números que são divisíveis por 6. Esses números eles precisam ser divisíveis por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Se o número for um número que é múltiplo de 3 e também for divisível por 2, então ele também divide por 6. Divisíveis por 8. O número formado pelos três últimos dígitos é divisível por 8. Ou seja, eu somo os três últimos dígitos do número. Se der um número que seja múltiplo de 8, então ele também é um número divisível por 8. Dividido por 9. A soma dos dígitos precisa ser um múltiplo de 9. Assim como no 3, a gente soma os algarismos e precisa ser um múltiplo de 3, o 9 é do mesmo jeito. Eu vou somar todos os algarismos, todos os dígitos, deu um múltiplo de 9, então ele também é divisível por 9. 10 é bem facinho. Terminou em 0, divide por 10. Um número natural é divisível por 2 quando ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Ou seja, quando ele é par. Exemplo, 5.040 é divisível por 2, pois termina em 0. 237 não é divisível por 2, pois não termina em um número par. Quando o número é divisível por 3, quando a soma dos algarismos formar um número divisível por 3. Exemplo, 1452. 1 mais 4 mais 5 mais 2 é igual a 12. E 12 é múltiplo de 3. O número é divisível por 4 quando termina em 00 ou quando o número é formado pelos dois últimos algarismos da direita foi divisível por 4. Exemplo, 1800 é divisível por 4, pois termina em 00. 4.116 é divisível por 4, pois 16 é divisível por 4. Um número natural é divisível por 5 quando termina em 0 ou 5. Exemplo, 55 é divisível por 5, pois termina em 5. Já 90 é divisível por 5, pois termina em 0. E 87 não é divisível por 5, pois não termina em 0 nem em 5. O número natural é divisível por 10 quando ele termina em 0. Exemplo, 4.150 é divisível por 10, pois termina em 0. Então, como é que eu sei quando o número é múltiplo de outro número? Se um número é divisível por outro, diferente de 0, então dizemos que ele é múltiplo desse número.
Por exemplo, 24 é divisível por 3. Dizemos então que 24 é múltiplo de 3. 24 também é múltiplo de 1, de 2, de 3, de 4, de 6, de 8, de 12 e 24. E também é divisível por esses números. Se ele é divisível por aquele número, ele é múltiplo também daquele número. Os múltiplos de um número são calculados multiplicando-se esses números pelos números naturais. Exemplo, os múltiplos de 7 são 7 vezes 0, 7 vezes 1, 7 vezes 2, 7 vezes 3, 7 vezes 4 e aí por diante. 7 vezes 0 é igual a 0, 7 vezes 1 é igual a 7. 7 vezes 2 é igual a 14, 7 vezes 3 é igual a 21, 7 vezes 4 é igual a 28. Então, esses números, né, 0, 7, 14, 21, infinitamente, são múltiplos de 7. Observações importantes. Um número tem infinitos múltiplos. Zero é múltiplo de qualquer número natural. Todos os números naturais têm o zero como múltiplo. Quais são os múltiplos de 2, né? M2, né? Múltiplo de 2 é igual a 0, 2, 4, 6, 8, 10, aí vai infinitamente, né? 12, 14. Sempre de 2 em 2 você vai ter os múltiplos de 2. E de 5, 0, 5, 10, 15, 20, 25, e aí infinitamente, tá? Não acaba. Os números múltiplos, os múltiplos de um número, eles são infinitos. Então, múltiplos de um número é todo aquele que se obtém multiplicando o número dado por um número natural. Então, gente, essa é a nossa aula de hoje, divisibilidade, né? Essa aula faz parte da parte 1, essa aula, múltiplos e divisores foram divididos em duas partes, essa é a primeira parte da nossa aula. Então, nós vimos como encontrar os múltiplos de um número, como identificar esses múltiplos e também como identificar se um número é divisível ou não por determinado número. Né? Vimos também as regras que facilitam essa divisibilidade, né? Como você saber se aquele número é divisível por outro número antes mesmo de calculá-lo. Então, essa é a nossa aula de hoje. Até a próxima.